Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o volume de séries ideais para cada musculatura. E o raciocínio das pessoas normalmente é o seguinte: se um exercício é bom e gera hipertrofia, e dois exercícios gera mais hipertrofia, então fazer todos os exercícios que tem na academia deve ser melhor. Não é verdade? Mas o que acontece é que não é bem assim que funciona. Mas antes da gente explicar melhor qual é o número de séries ideais, a gente tem que entender que o volume total, de séries para um grupamento é mais importante do que o número de séries por exercício. Então olha só, se você faz 4 séries no terra, 3 no agachamento e 3 no afundo, tem pouca diferença de você fazer, por exemplo, 3 séries no terra, 4 no agachamento e 3 no afundo. Então você poderia levar isso até um certo extremo maior, fazer, por exemplo, 2 séries no terra, 5 no agachamento e 3 no afundo. A única diferença que é importante notar é que quando você faz um exercício unilateral, ou na verdade como o afundo, onde você tem que realizar a mesma série com as pernas na frente diferentes, ou seja, se o objetivo do treino é fazer 10 repetições, você vai ter que fazer 10 repetições com a perna esquerda na frente, depois 10 repetições com a perna direita na frente, isso vai ser equivalente a uma série. Você realizar essas alternâncias de séries com esse tipo de exercício vai gerar um desgaste maior, por movimento na articulação. Mas se você substituir, por exemplo, por um leg press, vai dar na mesma. Então tanto faz se você vai fazer 2 séries ali em cada um dos exercícios e 8 no leg press. Embora isso não seja o ideal. É importante entender que o volume total é mais importante do que o volume por exercício. Tá. E a gente já sabe que exercícios multiarticulares são os que geram mais resultado. Então a gente vai focar hoje falando só de hipertrofia, ou seja, ganho de massa muscular. Mas qual que é o volume ideal, então, por articulação, por musculatura? Nós temos que entender que quando nós falamos o que é o volume ideal, a gente está falando para a maior parte da população. Isso aqui que eu estou mostrando chama-se curva de normalidade. Ou seja, as pesquisas elas procuram identificar qual que é o volume que vai servir para a maior parte da população. Então olha só, se a gente falar que um volume X é o que serve de maneira ideal para a maior parte da população, a gente está querendo falar que esse aqui é o volume ótimo para aproximadamente ali 70% da população. Isso não quer dizer que não vai ter uma parcela da população que vai responder melhor a de repente o dobro de volume. E vai ter uma parcela ainda muito, muito menor que responderia até melhor, com o triplo do volume, tá certo? O que a gente quer dizer é que para a maior parte da população, aquele número seria o ideal. Então, por exemplo, as pesquisas se demonstrarem que 12 séries parece ser o ideal para a maior parte da população, isso quer dizer que a maior parte das pessoas deveria começar utilizando esse número aqui como base para o seu treinamento, porque ela tem maior chance de acertar. Mas não quer dizer que ela ir aumentando progressivamente o treino dela, ela pode eventualmente perceber que 24 séries ou algo entre 12 e 24 funciona melhor para ela. Então, eu estou dizendo que 12, 24 ou 36 é o ideal para todo mundo? Não. O que eu estou querendo dizer é que se você começa com dados na média, com os dados que as pesquisas indicam, você tem maior chance de acertar e não perder tempo na academia. E a gente tem que lembrar o que a ciência procura dizer. Ela procura falar o que é melhor ou mais eficiente. Então, se 12 séries, por exemplo, der o mesmo resultado que fazer 36 séries, a tendência é que a gente utilize sempre 12. Por quê? Porque é mais eficiente, você tem mais resultado por menos esforço, por menos tempo. A gente só vai indicar 36 se 36 séries for melhor que 12, ou seja, cause mais adaptações, cause mais hipertrofia. Então vamos lá, olha só. Nesse trabalho aqui eles identificaram o seguinte: as pessoas passaram por 2 treinamentos por semana por 8 semanas. Eles procuraram verificar aumento de massa magra, número de repetições até a fadiga e aumento na musculatura da coxa, usando aqui 2 medições, tá certo? Uma mais medial e a outra mais distal. Mas o que é importante entender é que olha só, 18 séries teve uma tendência a ser melhor para ganhos de força do que 24 séries. Agora vamos olhar a hipertrofia. Olha só, quando a gente olha a parte mais medial, realizar menos séries teve um ganho um pouco melhor do que realizar mais séries. Mas quando a gente olha aqui a parte distal foi o contrário, realizar mais séries teve um efeito melhor do que realizar menos séries.
Entretanto, não tem diferença entre essas adaptações. Ou seja, você está realizando entre 12 e 24 séries, segundo essa pesquisa, vai estar gerando adaptações, ou seja, vai estar gerando ganho de massa muscular de maneira similar. Agora, a gente pode falar um pouquinho melhor sobre o número total de séries semanais e não somente por treinamento, tá? Então, olha só, esses pesquisadores aqui, eles procuraram identificar o que seria ideal você realizar entre 21 séries semanais, 63 séries semanais ou 105 séries semanais. E eles verificaram uma dose-resposta. Isso quer dizer que fazer mais volume gera mais adaptação. Aí você vai falar assim, pô, Ricardo, como assim? Você estava agora explicando que teve resultados similares? Como assim fazer mais dá mais resultado? A gente tem que entender o que isso quer dizer. Então, olha só, 105 séries semanais quer dizer 35 séries por treino. Eles faziam, então, 3 vezes por semana, 35 séries por treino. Agora, olha só, eram 20 séries para membros superiores e 15 séries para membros inferiores. Olha só, eram 5 séries de supino, 5 de desenvolvimento, 5 de puxada e 5 de remada. E para membros inferiores? Era 5 séries de agachamento, 5 de leg press e 5 de cadeira extensora. Aí eu te pergunto, para você isso parece um treinamento muito volumoso? Com certeza você vai falar para mim que não, principalmente se esse treinamento não tivesse sendo realizado ali 3 vezes por semana, porque pode ser um treinamento meio longo para ser realizado em um dia só que se você parar para analisar 5 séries de supino, 5 de desenvolvimento, 5 de puxada e 5 de remada, é um treinamento relativamente curto. Então, o que a gente tem que levar aqui em consideração? A primeira coisa que a gente tem que levar é que as pesquisas demonstram que um maior volume de séries resulta em mais hipertrofia. Só que o volume utilizado nessas pesquisas para chegar nesses resultados está muito longe do volume que as pessoas utilizam normalmente nos treinamentos na academia. Ou seja, normalmente você vê alguém realizando um treinamento de membros superiores, com certeza ia ter mais exercícios auxiliares aqui, pelo menos uma rosca, uma elevação lateral e um movimento de tríceps. Num treinamento de membros inferiores, com certeza ia ter pelo menos uma cadeira flexora e um exercício para panturrilha. Além do que, normalmente esse treinamento aqui ele acaba sendo muito volumoso para um dia só e as pessoas acabam dividindo mais esse treinamento. Então, pelo menos seria ali um treinamento de membros superiores e membros inferiores. E a outra coisa é que quando a gente fala de volume de treinamento, é importante começar ali com um valor mediano. Então, você que está começando hoje na academia e você vai fazer um treinamento AB, por exemplo, ou um treinamento único, não adianta você querer começar com o volume de treinamento máximo. É importante utilizar esses dados, essas diretrizes, para a partir daí você começar a progredir. Então aqui nesse exemplo, por volta de 20 séries totais para membros superiores e 15 para membros inferiores, seria um ótimo começo para o seu treinamento. É isso aí, pessoal. Curtiu, não curtiu? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui embaixo seu comentário. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike e escreve aqui no comentário. Mais uma vez, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal. E abraços e bons treinos!